Olá, boa tarde. É uma alegria estar com você, começando a semana, segunda-feira, ao vivo para todo o Brasil. Uma alegria você que me acompanha via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, pela Sky, também estamos na Sky, hein? Então é só você procurar aí TV Evangelizar que você se conecta com a gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas descobertas da ciência que eu tenho certeza que você vai ficar assim deslumbrado. Você sabia que a área da odontologia já tem alguma relação com o tratamento do câncer? Esse vai ser o nosso primeiro assunto, olha só, hein? Para você compartilhar já com o pessoal. A minha primeira convidada está aqui, ela é a doutora Maria Beatriz Queiroz, é dentista e vai explicar para a gente um pouco dessa relação. Também vamos falar sobre o mês de setembro, que é dedicado à prevenção do suicídio ou a vida, né? O mês da vida. Nós vamos falar sobre esse tema que é delicado de uma forma que é importante para a gente ajudar quem se encontra nessa situação. E também vamos falar sobre o bioma brasileiro, que está principalmente relacionado ao Dia do Cerrado. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Anote esse nome que eu vou falar agora para você, a cloramina T. Esse aí é o nome que nós vamos destacar nessa conversa entre uma leiga e uma dentista, mas que traz algum tipo de descoberta a respeito do tratamento do câncer. E isso é o que chama atenção aqui nesse estudo, né? Nessa nossa conversa. Muito bem-vinda, viu, Maria Beatriz? É difícil chamar você de Maria Beatriz, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. E estou muito feliz, né? De anos conheço você. Sim, sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cloramina T, né? Que é um princípio ativo altamente antisséptico, antibiótico, anti-inflamatório. E o mais legal, é sem contraindicações. Então é de uso diário. Entendi. Tá, mas vem cá. Esse foi aquele assunto que você começou a me introduzir, não foi? Não? Que a gente tava no bate-papo e eu falei assim, gente, a gente precisa levar esse conhecimento a público, né? Então, essa cloramina T, me conta um pouco desse histórico. O que você estava estudando? Foi durante a faculdade? Foi depois? Como que entrou na tua vida esse elemento e o que você descobriu a respeito? Então, durante a minha faculdade, a graduação, né? Eu estudei na PUC, aqui do Paraná. E aí a gente estudou sobre materiais dentários. Tá. Então a gente buscou sempre a saúde, né? A prevenção. Materiais que fizessem realmente a diferença na saúde. Certo. E aí eu achei uma empresa chamada Tridal. E aí nós viramos parceiros deles. E agora a gente foi um produto desenvolvido junto com a USP de Ribeirão Preto. Então é um produto muito estudado. E a gente está aí relançando no mercado a marca para todos os pacientes, consumidores, para terem acesso a esse produto maravilhoso que é a cloramina T. E é um produto que ele teve algum estudo com relação às aftas dos pacientes com câncer, era isso? Isso. Além de paciente com câncer, ele auxilia na sensibilidade, afta, gengivite, estomatite, um paciente pós-operatório, né, que faz alguma cirurgia, e também paciente oncológico. Porque o paciente oncológico, quando ele faz o tratamento de químio, de rádio, ele tem muita lesão na boca. Ele às vezes não consegue nem comer direito. Entendi. Então ele precisa de produtos que auxiliam, né, que tragam conforto, saúde. E aí a gente desenvolveu esse produto, que é creme dental, enxaguante, com cloramina T. Que usa esse princípio ativo. Isso, cloramina T. Tá, interessante. E aí ele auxilia, né? Nessa recuperação. Nessa recuperação, exatamente. E assim, às vezes eu sei que a odontologia, ela tá relacionada, às vezes a gente pensa que é só a saúde da boca, mas não é, né? Ela como um todo. Ela é entrada, digamos, para toda uma saúde, não é? Sim, com certeza. Às vezes a gente não pensa muito na saúde bucal, né? Não dá muita atenção. Mas é muito importante a gente levar a saúde bucal. Porque é a porta de entrada, né? Para diversas doenças. Então a gente tem que cuidar muito da nossa saúde bucal. Sim, eu imagino. E assim, nesse raciocínio, eu fico imaginando que o paciente que ele tá já debilitado, né? A imunidade já tá baixa por causa dos tratamentos, né? De químio, etc. E
ainda machucado, o que vai afetar ainda mais a imunidade, porque se não se alimenta direito, se tem aquelas dores ali, isso acaba tendo uma consequência. Não é só o conforto, que também é muito importante, né? Claro. Mas tem toda essa relação também, né? Claro. O paciente, ele tem muita debilitação, né? Ele fica... ele perde ali a saliva, fica muito seca a boca, então a boca fica cheia de ferida, às vezes ele não consegue se alimentar e a imunidade também abaixa. Então por isso que às vezes ele não consegue ter essa higiene bucal também, né? Às vezes ele não consegue usar um produto normal de farmácia porque arde, acaba ardendo. Então, por exemplo, essa cloramina T, ela além de ela ter ela recupera essas feridas, é isso? Como que ela age? Ela age como um produto anti-inflamatório. Então ela vai cicatrizar essas lesões. Cicatriza, tira dor, auxilia na sensibilidade também. Então ela acaba aliviando, trazendo conforto, né? Tá, então não é só para pacientes com feridas, pode ser um qualquer uso tipo de paciente, regular. uso diário. Para quem não tem nenhum problema específico, né? Só quer cuidar da saúde bucal, qual que daí vai ser o benefício? Também. Nossa, vários. Principalmente o clareamento dental também. Então, também age assim. Também num clareamento dental. Entendi. Então, é um princípio ativo muito completo. Né? Então, para diversos tipos de tratamento. E não só tratamento, cuidado também com a higiene bucal, né? Que é muito importante hoje em dia. Que interessante. Então, serve como um produto de uso diário. E não tem contraindicação, não tem nada disso? Sem contraindicação, sem restrições, uso diário, tranquilo. Pode ser utilizado por crianças também. Também. Olha só. Crianças, gestantes, pacientes diabéticos, imunossuprimidos, que estão nos hospitais também, é muito utilizado. Que legal, que legal. E ele vem na fórmula com esse nome, mesmo ele tem um outro nome comercial, alguma coisa, é o cloramina T. Que vai estar nos ingredientes, é esse. Dos produtos da Tridal. A Tridal é uma marca de produtos de higiene bucal. Ela é paranaense e ela tem... Tem uma patente envolvida, então. Tem uma patente envolvida, foi desenvolvida com a USP, né? Então é um produto muito sério, que vem realmente para auxiliar. Sim. Eu falo que é uma missão, assim, de Deus, né? Porque é um produto muito abençoado. Porque ele vem realmente estar auxiliando muitas pessoas. Então, ele tem no formato de creme dental, enxaguante, espuma bucal e também saliva artificial. Que legal. Paciente que tem boca seca, xerostomia, que não consegue produzir a saliva artificial, a saliva normal, né? Então, que legal. Uma saliva artificial. Bem diferente, né? Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Vou deixar o Instagram aparecendo aí para você e o site também, né, que está aqui. Muito obrigada, Obrigada viu? A você, Carol. Sempre um prazer. Bem-vinda, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você. E olha, já que a gente está falando sobre saúde, vamos entender um pouco dos riscos da meningite, que também a gente tem que ficar de olho, né? Acompanhe comigo. Ela afeta as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal e geralmente é causada por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Estamos falando da meningite. Essa doença pode levar a complicações sérias e até mesmo à morte se não for tratada adequadamente. Uma meningite é uma doença, então uma inflamação das meninges. Ela tem várias origens etiológicas, então quem causa a meningite pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungo. A mais comum seria a viral, seguida de bacteriana e depois a fúngica. No Brasil, ela é considerada uma doença endêmica, ou seja, os casos são esperados ao longo de todo o ano. Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 a 2020 foram registrados 265.644 casos da doença, sendo a meningite viral mais frequente, em quase 122 mil pessoas, seguida pela bacteriana, com 87.993 casos. No ano passado, foram registrados 17.034 casos da doença, com 712 óbitos. A doença atinge pessoas de todas as idades, sendo as crianças menores de 5 anos, adolescentes e idosos mais afetados. Crianças menores de 2 anos têm a imunidade mais baixa, por exemplo. Então, tão suscetíveis, é uma doença que pode matar, ter sequelas. A gente dá ali a questão da vacina inicial, né, se dá em crianças, mas a doença atinge qualquer faixa etária, né? A Sandra estava com um dos principais sintomas da doença, a forte dor de cabeça, e rapidamente procurou um médico e fez o exame. Eu tive que fazer exames também, eu tinha a dor de cabeça muito frequente, era enxaqueca mesmo. Só que os médicos das clínicas, do hospital de clínicas, resolveram então
fazer o exame, que é aquele líquido que tira da espinha, né? Para poder ver se realmente não era. Graças a Deus deu negativo, né, o exame, mas eu tive vizinhas minhas conhecidas que a gente perdeu por causa da meningite. Apesar dos avanços, a meningite ainda apresenta desafios. A doença pode se espalhar rapidamente em ambientes de aglomeração, como escolas e dormitórios, tornando o controle e a prevenção um desafio contínuo. Por isso, as vacinas têm se mostrado extremamente eficazes na redução da incidência da doença. A vacina tem que estar em dia, com todas as doses adequadas. A gente sabe que tem a aerosolização, ela fica no ar. Evitar contato aí, não botar a mão nos olhos, por exemplo, ou na boca sem lavagem, ou não usar o álcool em gel, né? O Key, pai da Alicia, de 11 meses, e o Adriano, pai da pequena Duda, de 2, sabem da importância de manter a caderneta de vacinação das filhas em dia. Sempre a gente tem a preocupação de manter em dia essas vacinas, né? E nos próximos dias deve receber outras doses. A gente segue a risca o que a pediatra dela passa para a gente. A carteira de vacinação dela é completa. A família toda, minha esposa, minha filha mais velha, todos nós sempre vacinados. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco nesta segunda-feira. E você já sabe que hoje é dia de Noite de Louvor. E nós estamos já na segunda semana rezando por Arcanjo São Miguel. Ele que é o príncipe das batalhas espirituais. E olha só os nossos convidados para esta noite de louvor especial de hoje. A cantora Adriele Lopes, que vai ser a ministra de música e também é fundadora do movimento Efatá. O diácono Léo Rabelo estará com a gente pregando sobre espiritualidade com São Miguel. E também o padre Roberto Medeiros, que é do Santuário São Miguel de Bandeirantes, Paraná. Ele vem partilhar aqui a sua experiência de São Miguel. E você é nosso convidado a partir das 19 horas pela TV Evangelizar, ou você já sabe, presencialmente pelo auditório a partir das 5:30 da tarde. Bom, agora a gente fala sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e como que nós devemos estar atentos àqueles que são tão importantes para nós, né? Na nossa casa, aqueles que são próximos, cuidar dessas vidas, né? Então deixa eu dar as boas-vindas para minha segunda convidada, doutora Regimere Pitu, que é psicóloga. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, tudo bom, Carol? Graças a Deus. E me diga, o que você quer contribuir conosco hoje nesse tema tão relevante para todos, né, de alguma forma? Sim, Setembro Amarelo, eu acredito que seja um momento do ano muito importante, né? Porque é o momento em que se fala sobre aquilo que precisa ser dito, né? Sem muita... Sim, digamos... ajudando, olhando para a sensibilidade da vida, né? Exatamente. Que nada mais é do que isso, não é? Sim. Agora, você tocou num ponto importante quando a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Que falar sobre valorização da vida é uma questão de estar atento a sinais que a pessoa dá se ela está bem ou não, é isso? Sim, sim. O que a gente percebe quando tem essa questão do Setembro Amarelo, se fala muito da depressão, do suicídio, mas não se fala do antes, né? O antes, anterior à depressão, anterior à pessoa decidir, resolver, acreditar que não tem mais chance de viver ou que não vale a pena viver, né? Então, tem um processo, existe um caminho. E se a gente ficar atento aos sinais que as pessoas oferecem pra gente, porque elas dão sinais. Dão sinais e geralmente são sinais padrão, a gente pode dizer ou não? São sinais padrão. Perceptíveis, assim. Perceptíveis. Então, por exemplo, na sua casa, você consegue visualizar se alguém não está bem, né? Você convive com a pessoa. Os pais, eles conseguem visualizar se os filhos estão muito tempo dentro do quarto, muito tempo vendo o tablet, muito tempo sem conversar com ninguém, não querendo ir pra aula, vendo
problematização em tudo, né? Falando pouco. A mesma coisa no trabalho. Eu vejo muito no trabalho, né? Aquele teu colega, teu melhor amigo de trabalho, percebe que você não tá bem, te pergunta. Então, os sinais, eles estão aí, sabe, Carol? E se a gente só perguntar, oi, pessoa, amigo, né? Você está bem? Como é que estão as coisas em casa? Como você está se sentindo? As pessoas, elas são carentes de atenção, de ajuda. E até que se chegue o momento, né, de acabar com a própria vida, existe esse caminho que é um caminho que a gente pode cuidar. Né? Obviamente que com a psicologia, na terapia, a gente pode ajudar muito essa pessoa, porque parte ali de algo mais profissional, mas no dia a dia, às vezes as pessoas, elas sentem também que não estão muito bem. É que até para dar esse passo dentro da psicologia, precisa alguém perceber, né? Com certeza. Porque eu imagino que essas pessoas são pessoas aparentemente saudáveis, ou até então elas não tinham esse problema. Isso a gente pode detectar, por exemplo, uma pessoa que vai ter algum problema lá na frente. Ela nasceu com isso ou não? Ela é uma pessoa de bem e que de repente ela teve um problema. É uma doença considerada É uma mental? doença. Depressão é uma doença. Qualquer um pode ter. Mas qualquer um de nós, eu, você, todo mundo tem essa predisposição, Carol. Por quê? Porque existe, além do fator DNA, existe o contexto onde, de repente, a gente nasceu. Eu nasci numa família X, você numa família Y. A gente vai conviver com pessoas, vai ouvir coisas, vai sentir coisas. Então, a partir lá da infância, eu já posso apresentar sinais, eu já posso perceber coisas. Então, qualquer um de nós. Eu falo, até se você ficar uma semana sem dormir direito, já você pode ser motivo, né? Exatamente. Então, Sim. Por quê? Porque tanto a depressão quanto a ansiedade são doenças, são fatores que partem do seu pensamento. É o que você pensa, né? Então, assim, eu costumo dizer assim para os meus pacientes, meus amigos, o que você pensa, você acredita. E se você acredita, o teu mental vai estar te dizendo, olha aquilo ali, vai te lembrar, vai querer validar. Mecanismo ali, né? Exatamente. Então, na sua opinião, o suicídio, ele é uma evolução de uma depressão não tratada? Ou de uma ansiedade não tratada? Pode ser isso ou não? Pode ser isso, com certeza absoluta. Porque daí se a gente parte desse pressuposto, como qualquer doença, tô com uma dor de cabeça, se eu não vou atrás, isso pode se tornar um problema lá na frente, né? Sim. Qualquer doença pode progredir até um caso em que fica insustentável. E daí, no caso da depressão e ansiedade, mesma coisa. Mesma coisa. Tem que ser tratado. Tem então, que ser esse tratado. É o caminho. Então, por exemplo, você tem dor de estômago, você vai no gastro. O gastro vai te dar fazer um furo no teu estômago. Exatamente. Simples, né? Ele vai fazer um tratamento com medicação, com alimentação. E a tendência é que você melhore. A depressão, a ansiedade, todos os outros fatores ambientais, né, de transtorno mental, também são tratáveis, né? Eu digo assim, muitos transtornos mentais, eles não têm cura. Mas todos tratáveis. Eles têm tratamento. E por esse número aparecendo ali pra gente, 96,8% dos casos são tratáveis, então. Sim. Porque eles são o transtorno mental. Exatamente. Que é uma boa notícia, né? Super. Eu acho que o que a gente tem que romper mesmo, eu acho que a minha visão para esse Setembro Amarelo, que todo ano a gente tem que trazer com especial cuidado, é falar para as pessoas que é importante a saúde mental e é importante que você esteja atento se está bem, né? Sim. Um pouco mais simples, talvez, do que a gente pensa. Sim, até porque sem saúde mental não tem saúde. Não existe saúde, né? Porque é totalmente relacionado, né? Exato. A saúde mental é parte da saúde global. Exatamente. Então, quando você... Até pessoalmente mesmo, né? Às vezes a gente sente que a gente não tá legal e o que acontece muito é a gente postergando, levando, sabe? Ou seja, a própria pessoa, ela pode perceber, opa, não tô legal, preciso de uma ajuda com alguma coisa. Isso. Ai, já tá durando, sei lá, uma semana. Nossa, faz um mês que eu não tô legal. Desânimo, alguma coisa assim. Exatamente. Um cansaço excessivo, uma falta de vontade de fazer as coisas. E aí vai levando. Porque nós aprendemos assim também, né, Carol? Sim. A gente aprende que a gente tem que ir, tem que seguir em frente. A gente não aprende a parar, respirar, né? Olhar pra gente e de repente perceber, nossa, é verdade, da mesma maneira que eu posso ter uma dor de cabeça, ir no médico, procurar ajuda, se eu não tô legal com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, eu também posso procurar uma ajuda para conversar, né? Pra
Pra de repente, não precisa nem ser um profissional de saúde mental. Às vezes um amigo, sabe? Pro amigo dizer assim, olha, isso aí que você tá passando talvez seja legal você buscar por uma ajuda profissional, né? Porque o primeiro pensamento nem sempre é, vou buscar um psicólogo. Sim, sim. Né? Sim. Às vezes o primeiro pensamento é só, preciso de férias. Né? E aí passa as férias. Pode até ser, mas e depois? Aí tem que continuar observando, né? Agora, considerando ali que os casos principais ocorrem com os jovens, né? De 15 a 29 anos. 29 anos. Quanto mais nova a pessoa, mais jovem, acredito que mais difícil de talvez chegar nessa pessoa, né? Porque hoje... Bom, não sei. Na minha cabeça que o jovem ele tem que ser sempre animado para a vida, né? Porque é o momento que você tem saúde, que você tem os seus riscos, você não percebe tanto. Quer dizer, é para estar tudo muito melhor. Então, seria talvez mais óbvio de observar algo dando errado, não? Mas aí a gente vive numa situação em que tem muita introspecção, igual você falou, muita internet, acaba sugando um pouco daquela energia ali. Sim. Enfim. Até porque... Como ajudar, né? Até porque tudo tá muito imediato, né, Carol? Então, assim... É difícil esperar, os jovens, né? Nossa Senhora! Os jovens querem tudo pra ontem, pra já, pra imediatamente. Então, essa espera, ela não existe. Ela acaba sendo uma tortura, né? Acaba sendo uma tortura. E aí, para o jovem que tá numa fase de reestruturar a sua identidade, ele vai se identificando com coisas. E aí, de repente, na internet mesmo, que é lá onde ele fica... parte do dia dele, ele tá vendo um monte de vídeo, ele tá vendo um monte de gente falando sobre vários assuntos que os pais às vezes nem sabem. E aí é pai e mãe mesmo dentro de casa que de repente vai perceber que não tá muito legal, né? Na escola, a escola é um ambiente super favorável para isso também. Os professores percebem fácil, percebem com facilidade, né? Irmãos, mas se dentro de casa os próprios pais não tomarem essa consciência, assim, de repente perceber, aquele adolescente só fica no quarto. Tá, sim, pera, calma. Mas por qual motivo será que ele está somente no quarto? O que tem de interessante fora do quarto para que ele esteja contribuindo com o ambiente do lar, né? Então é uma mudança de estrutura, né? Com certeza. Então eu falo, a depressão ela não vem sozinha do nada, né? Existe um processo. Se a gente olhar para esse caminho, fica muito mais fácil, sabe? De tentar ajudar o jovem, né? Então, tem o adendo ainda do adolescente, sempre querer se identificar com os colegas, né? Então, se ele percebe... Também observar essas amizades, é importante. Exato, e nesse meio do caminho, se ele não se identifica, ele se sente cada vez mais retraído. Eu não faço parte daquilo. Então, com os jovens, a gente precisa trabalhar muito essa questão do pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Né? Então precisa conversar com esse jovem, com esse adolescente. Tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo. E tem que ter o apoio familiar, né? Sim. Porque o jovem sozinho... ele não tem como fazer muita coisa. Um adulto sozinho já é difícil, imagina um jovem, né? Que daí tem mais o desconhecimento mesmo, né? Isso mesmo. Que bom poder falar com você sobre este assunto. Te agradeço, viu? Obrigada Muito a você, obrigada fico pela feliz. tua presença. Vou deixar, de repente o pessoal tem mais perguntas mais específicas. Tá aí o Instagram da doutora Regimere Pitu. Muito bem. Bom, já que a gente está falando então sobre essa valorização da vida nesse mês de setembro, mês amarelo, vamos saber um pouco mais sobre o valor desta vida. Acompanhe comigo nessa matéria. Moradores da Vila Torres, em Curitiba, realizaram uma caminhada pela vida. Com camisetas com o lema "Você não está sozinho", eles percorreram as ruas do bairro entregando panfletos, conscientizando a população sobre a saúde mental. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Essa caminhada, iniciando o mês Setembro Amarelo, significa vamos valorizar a vida, é um dom de Deus. E durante esse mês inteiro, na comunidade da Vila Torres, vão ter muitas atividades com os jovens, adolescentes, com os adultos, falando da importância e que a vida é um dom de Deus. Essa caminhada é a união, mostrar alegria para as pessoas, né? Porque tanta tragédia que a gente vê acontecendo, não só aqui na comunidade, mas fora da comunidade também. Quando você une as pessoas, traz essa alegria, a gente mostra para a nossa comunidade
comunidade Vila Torres aí e queremos que isso aconteça em outros bairros também, né? A gente sabe que existe o sofrimento, né, e que isso afeta em diferentes graus todas as pessoas e que mais do que um atendimento em saúde, a própria população está unida, né, para enfrentar essa situação. A caminhada tem como principal objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade em prol à vida. Além disso, oferecer apoio a pessoas que estão em vulnerabilidade social. O suicídio é um tema complexo e delicado e que merece toda a atenção da sociedade. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os números são alarmantes, com média de 32 suicídios por dia. Além disso, estima-se que para cada caso existam pelo menos 20 tentativas. O Setembro Amarelo foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida e durante todo o mês diversas atividades são promovidas em todo o país, com o propósito de disseminar informações sobre a saúde mental e desmistificar tabus relacionados ao suicídio e incentivar a busca por ajuda. O evento da Vila Torres mostra que a igreja está aqui para apoiar e ajudar a todos. Nós, como igreja, eu como padre, tem as irmãs religiosas, mostrar que a Igreja Católica defende a vida. E nos momentos de dificuldades, tristeza, nós estamos juntos. A Dona Maria, de 84 anos, fez questão de participar da caminhada. Há mais de 50 anos no bairro, viu a região se transformar e o apoio da população em causas como essa é sempre bem-vinda. Fico muito feliz porque a gente viu que cresceu o bairro, embora que agora tem muitas coisas, mas está muito bom. O povo está mais unido. E depois do intervalo nós vamos aprender mais sobre o Cerrado, que é considerado um dos maiores biomas da América do Sul. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco. É uma alegria ter a sua presença, as portas abertas aí na sua casa. Eu quero fazer um convite especial porque o cantor Thiago Arancan, gente, ele é considerado um dos maiores cantores, com mais de 700 apresentações aqui e em 40 países do mundo, por isso que é um dos maiores cantores do Brasil, tá? E o Thiago, ele veio já no Santuário, talvez você vá se lembrar, foi o ano passado, ele esteve fazendo um show no Santuário e ele vai estar aqui no programa Vida em Foco, na próxima quinta-feira. Bom, a apresentação do show dele, dia 15, tá? Dia 15 aqui em Curitiba, na turnê Três Tenores, Tributo Três Tenores, você acompanha na Ópera de Arame, certo? Quinta-feira aqui no programa. Então, você que gosta de Thiago Arancan, é a sua chance de conhecê-lo melhor. Já vai avisando aí, ó, tuas vizinhas, tá? Para você vir aqui para conhecê-lo melhor no programa Vida em Foco. Agora, quem vai nos visitar durante este mês, mais especificamente semana que vem, é você, porque nós daremos oficialmente início à festa de Jesus das Santas Chagas no dia 18. É segunda que vem, gente, falta só uma semana. Tem noção o quanto que passa rápido isso, né? Então, se ainda você não se programou com a sua caravana, com o seu grupo, com os seus familiares, o que é que você está esperando? Me diga. Ó, tá aí para você os contatos para você que vem de caravana, tá? Tem um e-mail, tem o telefone, tem o WhatsApp, venha conosco, é uma semana de festa, se programe para estar com a gente em algum momento. Até porque nós teremos a transmissão, né, toda a nossa programação voltada para a festa de Jesus das Santas Chagas, mas nós teremos aqui, ó, no Santuário, aqui no auditório, na Rua Lateral, toda a programação que você pode conferir no nosso site. Eu vou trazer alguns destaques aqui para você agora. A abertura começa oficialmente meio-dia, na segunda-feira que vem, dia 18, certo? Com a Santa Missa, com o Padre Reginaldo Manzotti. Nós teremos o encontro dos líderes mensageiros da capela também de Jesus das Santas Chagas. Nós teremos várias programações culturais com viola, apresentação de dança. Olha, a programação tá maravilhosa, gente. Inclusive, nós teremos adoração, trido. Hoje o Padre Reginaldo começou
a rezar a trezena de São Pio. Você deve ter acompanhado no programa Experiência de Deus, deve ter acompanhado na Santa Missa, e todos os dias ele vai fazer a oração com a intercessão de São Pio, que é o patrono da obra Evangelizar, pedindo a Jesus das Santas Chagas. Então é o momento de você colocar a tua fitinha, se você pegou a tua caminha aqui no bolso, ó. Eu até contei aqui para as meninas, não acreditaram. Olha aqui, ó, meu bolso cheio de fita aqui, sabe por quê? Porque eu tava lá tomando banho, vou contar aqui pro meu convidado aqui. Tava lá tomando banho, começou o padre Reginaldo. Pega a tua fita. Cadê a tua fita para fazer o nó? Eu falei, meu Deus do céu, onde que tem fita aqui em casa? Abriu a gaveta, achei essa aqui, pronto. Aí cheguei na missa pro comentário, eu falei assim, quer ver que ele vai me pedir outra fita? Deixa eu pegar mais uma, tá aqui, ó. E você já pegou a sua fita? Então, vamos fazer juntos, né? Essa trezena aí com intercessão de São Pio de Pietrelcina. Mas, gente, agora que eu já te dei várias informações técnicas aqui, vamos falar sobre o nosso cerrado brasileiro. Bom, cerrado, gente, é algo que você deve ter estudado na tua época de escola. Talvez você não lembre mais nada do cerrado. Então, que bom que a gente tem um professor aqui neste momento, né? Professor Davi Burato, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, é uma satisfação. E não é só professor, né? Porque Engenharia Florestal, a especialidade pela UFPR. Isso mesmo, sou engenheiro florestal. Não, sou catarinense, formado em Santa Catarina e mestrado e doutorado aqui na UFPR. Que legal, que legal. Engenheiro florestal tem como função proteger as florestas. Olha, por isso tem que saber bem do cerrado. Exatamente. Ah, que legal. O cerrado é um dos biomas que necessita de atenção. É o segundo maior bioma do Brasil. Então, eu queria começar por esse básico aí, porque eu sei que tem muita gente que já fugiu da aula de geografia, sei lá o quê. O que é um bioma? Conta pra gente esse básico pra gente entender o que é esse cerrado. Bioma é uma formação vegetacional que, devido às suas condições edafoclimáticas em relação a relevo, solo, clima, a geografia temperatura, mesmo. Isso mesmo. Formam uma vegetação específica. No Brasil, o cerrado é o segundo maior bioma. Presente em alguns estados aí como Tocantins, Goiás. A região centro-oeste ali? Exatamente. Que é o que mais tem, né? Os Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sudeste de Minas Gerais, uma parte da Bahia. Então, o cerrado tem abrange esses estados. E qual que é a importância do cerrado, né? Quando a gente olha, é que o Brasil, ele tem tudo, né? Ele tem cerrado, ele tem floresta, ele tem de tudo um pouco. Mas qual que é a importância do cerrado em si? O cerrado, ele funciona como um corredor ecológico, então ele serve de transição para a fauna, né? Para os animais. Porque ele é baixo, né? Exatamente. Ele também possui espécies próprias, né? Endêmicas do cerrado. E muito... embora ele seja um clima árido... mais seco assim ou não? Exatamente. Ele tem uma função de absorção da água. Que interessante. Um terreno mais arenoso, né? Então ele abastece os lençóis freáticos presentes no Brasil. Que legal, que legal. E hoje é o dia do cerrado, né? Exatamente. Que legal. E o porquê que a gente tem esse dia do cerrado? É para falar sobre a importância? Qual que é a finalidade, digamos? A finalidade desses dias é trazer para a população essa ideia da conscientização, da existência de uma vegetação, de algo até, como você acabou de relembrar o tempo de escola, de algo que a gente faz tempo que nós não víamos, né? Não ouvíamos também. Então, um dia comemorativo é importante para as pessoas estarem atentas à preservação, principalmente as pessoas que habitam nessas regiões, né? Saber da importância que tem o cerrado para elas, para os animais que elas vêm circulando nos bosques, nos parques. Então, e hoje em dia as pessoas elas estão cada vez mais apegadas à ideia da preservação, né? Um pensamento sustentável, ele acompanha as novas gerações. É muito comum, se você perceber, antigamente era comum nós praticarmos atos assim, desrespeitando a natureza, não se preocupava muito, né? Hoje em dia as crianças elas estão as novas gerações cada vez mais preocupadas. Fica natural, né? Cuidar de algumas coisas. Exatamente, fica natural. E as crianças estão crianças, adolescentes cada vez mais preocupadas em preservar, né? O pensamento sustentável ele está presente cada vez mais na mente humana. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se a gente tem tempo de responder, mas eu quero fazer a pergunta, nem que a gente corte no meio aqui o programa. O cerrado, como que a gente preserva ele, já que você falou dessa preservação, né? Porque eu pensando nessa região que você falou,
tem muito ali do cultivo da carne bovina, né? Sim. Isso de alguma forma compete com o cerrado ou não? Ele está equilibrado Sim, ali? de certa forma compete. Olha, hoje em dia nós temos um código florestal muito bem elaborado. Tá. Um código que legisla de uma forma muito ampla e rigorosa. O que hoje nós precisamos é ter a consciência de cumprir o que está na lei e passarmos esses ensinamentos para as futuras gerações, né? Certo. Então, essa conscientização, né? É o conhecimento mesmo dessa lei e o respeito, claro, né? Mas começa com o conhecimento. Exatamente. A preservação hoje ela já é cada vez mais forte por meio de unidades de conservação, por meio da conservação do próprio solo, da aplicabilidade do Código Florestal. Então, basta a gente ter a nossa consciência e respeitarmos a natureza. Opa, olha ali o livro do padre caindo aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Ô, meu querido, muito obrigada, viu? Te agradeço. Eu que agradeço, muito obrigado. Professor Davi Burato. Vou deixar o contato aparecendo ali também para o pessoal que quiser saber mais sobre o Cerrado, neste dia do Cerrado. E te agradeço, viu? Ok. Muito obrigado pela tua presença. Eu quero fazer um convite para você a respeito de um documentário que nós vamos ter aqui na TV Evangelizar. Hoje, às 21 horas. Quem que vai dar um close aqui em mim? Ó, o Tony lá, ó. Olha aqui, não sei se vai ser o Tony. Olha aqui minha medalhinha aqui, meu filho. Olha ali, ó. Sabe o que é isso aqui? Medalha milagrosa, tá? É sobre esta medalha aqui que vai ser o documentário. Gente, Nossa Senhora das Graças, ela está ali, se você lembrar da imagem, ela está ali com as duas mãos abertas, né? Cheio de raios. Ali, aqueles raios representam as graças que já foram derramadas. Porém, teve um santo que perguntou, e esses vãos que estão ali, que saem da mão dela, que não são, né, esses raios de luz? Foi onde ele descobriu que ali estão as graças que ainda não foram pedidas. Você vai aprender isso e muito mais nesse documentário de hoje, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar. Então fica o convite para você, porque tudo que a gente produz aqui, produção original, é com muito carinho, tá? Então eu te espero amanhã no nosso programa, nosso encontro diário, aqui às 15h30, 3h30 da tarde, programa Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil. Fica com Deus, tá? Beijo para você.